Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Imaginem 200 pacientes com obesidade. 100 foram ao médico A e os outros 100 foram ao médico B. O médico A partilhou com os seus pacientes a seguinte recomendação: é muito importante corrigir o seu excesso de peso, porque isso pode trazer-lhe vários problemas. Por exemplo, diabetes, problemas osteoarticulares, problemas de coração e até aumenta a sua probabilidade de ter cancro. O médico B deu aos seus pacientes a seguinte recomendação: seria muito bom que conseguisse corrigir o excesso de peso, pois teria muitas vantagens para si. Sentiria mais força, mais mobilidade e no futuro terá menos problemas osteoarticulares. Terá um coração mais saudável e até menor probabilidade de ter cancro ou diabetes. Caros colegas, na vossa opinião, qual é que terá sido mais eficaz? O médico A ou o médico B? E será que os pacientes do médico A irão perder mais, menos ou tanto peso como os pacientes do médico B? Ora bem, para responder e para esclarecer este quiz, temos um Journal Club e neste Journal Club temos a participação dos nossos colegas Micaela Gregório. Olá, Micaela, tudo bem contigo? Olá, professor Carlos. Olá a todos, tudo bem? Obrigada. E temos também o Luís Monteiro. Olá, Luís, tudo bem contigo? Olá a todos. Muito bem. Então, trazemos aqui um estudo ao nosso Jornal Club, não é? E, Micaela, queres começar por apresentar este estudo? Claro que sim. Ora, sabemos que a obesidade é um problema de saúde pública crescente em todo o mundo e as intervenções comportamentais têm sido uma abordagem que tem sido utilizada para apoiar a perda de peso. No entanto, o sucesso destas intervenções parece ter influenciado por uma variedade de fatores. Um deles é a linguagem que é utilizada pelos clínicos durante as consultas. Será que a forma como os médicos comunicam com os pacientes pode influenciar o sucesso destas intervenções? O estudo que vamos apresentar hoje foi publicado em novembro de 2023 na revista Annals of Internal Medicine e intitula-se Relationship Between Clinician Language and the Success of Behavioral Weight Loss Interventions, a Mixed Methods Cohort Study. Este estudo teve como objetivo investigar a relação entre a linguagem utilizada pelos médicos durante as consultas e os resultados de perda de peso a 12 meses em pacientes com obesidade. Este estudo está aninhado num ensaio clínico randomizado, foi conduzido nos cuidados de saúde primários em Inglaterra, onde os pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo de controlo recebeu apenas uma intervenção breve sobre perda de peso, enquanto o grupo de intervenção foi encaminhado pelo médico de família para um programa comportamental de gestão de peso. Tinha a duração de 12 semanas e consistia em sessões de grupo semanais, de 1 hora cada, em que eram discutidas e aconselhadas estratégias de perca de peso, tendo por base a alimentação e o exercício físico. Para o estudo de corte que hoje vos apresentamos, apenas os pacientes deste grupo de intervenção foram analisados. Queria sublinhar aqui uma palavra que tu usaste, Micaela, e que é feliz. Disseste que este estudo está aninhado num ensaio clínico randomizado. Colegas, portanto, nós não estamos aqui a apresentar o ensaio clínico randomizado, mas estamos sim a apresentar apenas uma análise da coorte de um dos ramos desse ensaio clínico randomizado. E por isso, no fundo, este é um estudo coorte em que foram usados métodos mistos. E a Micaela já nos vai esclarecer melhor esta metodologia. Força, Micaela.
Ou seja, então para este estudo de corte foram incluídos 246 adultos com índice de massa corporal superior ou igual a 30 kg por metro quadrado e que tivessem também uma percentagem de gordura corporal aumentada. Foram excluídos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, grávidas ou mulheres que planeassem engravidar em 12 meses, estivessem a frequentar ou tivessem completado um programa de gestão de peso há 3 meses ou que não falassem inglês. O recrutamento dos participantes ocorreu entre junho de 2013 e dezembro de 2014 e foi utilizado então um desenho de métodos mistos. Em que é que isto consiste? No fundo, foram analisados dados qualitativos e dados quantitativos. A parte qualitativa analisou as interações entre os médicos e os pacientes através da análise das transcrições das consultas para identificar padrões na linguagem utilizada. Já a parte quantitativa do estudo focou-se na análise dos resultados das intervenções, medindo a perda de peso aos 12 meses após a referenciação ao programa de gestão de peso. O outcome primário do estudo foi a variação de peso aos 12 meses e outros outcomes incluíram a aceitação do encaminhamento, a satisfação do paciente, a adesão ao programa de gestão de peso, a perda de pelo menos 5% do peso corporal aos 12 meses, entre outros. Para analisar os resultados de forma precisa, os investigadores usaram várias técnicas estatísticas. Dado que este se trata de um estudo observacional, os autores tentaram ajustar a análise para possíveis fatores de confundimento, como a idade, o sexo, etnia e condições socioeconómicas. E dado que apenas 189 pacientes tinham dados completos de follow-up aos 12 meses, uma das técnicas usadas foi a ponderação por probabilidade inversa, que ajudou a lidar com os dados ausentes e garantindo que a falta de informação de alguns participantes não distorcesse os resultados finais. Além disso, foram também aplicados modelos de regressão linear para explorar a associação entre a linguagem dos médicos e a perda de peso, com correção para possíveis variáveis confundidoras e análise de sensibilidade para verificar a consistência dos resultados. É muito curiosa, digamos, o modelo e a metodologia que é usada neste estudo, porque realmente é raro encontrarmos um estudo com este tipo de desenho e mesmo esta componente mista da metodologia, termos uma componente qualitativa e ao mesmo tempo uma componente quantitativa, é muito interessante. E também é muito interessante ver que os autores tiveram o cuidado realmente de fugir a possíveis fatores de confundimento, a possíveis fatores enviesadores dos resultados. Portanto, já analisámos a metodologia, parece-nos que temos aqui um estudo robusto, interessante, que tenta responder uma pergunta clínica muito pertinente do nosso dia-a-dia e que tem a ver, no fundo, com a forma como nós comunicamos com os nossos pacientes. E, Luís, queres-nos falar sobre os resultados? Os resultados são muito interessantes. De facto, o que este artigo conseguiu provar é que os doentes que estavam no grupo das boas notícias, em que no fundo o médico apresentava o foco no efeito benéfico de pré-peso, salientando que é uma janela de oportunidade, sempre pela positiva, isso resultou em quê? Numa maior adesão por parte dos doentes ao programa e, em concreto, numa redução ponderal, em média 3,62 kg, uma redução superior do que nos outros grupos. Os outros grupos eram os grupos das más notícias, em que o clínico dá o foco demasiado ênfase no risco e nos malefícios da obesidade, ou então naquele grupo em que a linguagem é neutral, em que o médico nem sequer refere nem os pontos positivos nem os pontos negativos. Este resultado é o mais importante aqui deste artigo. É muito interessante. Portanto, os autores examinaram as gravações das abordagens, da forma como os médicos intervieram nesta coorte de indivíduos e agruparam essas abordagens em 3 grandes grupos, não é? Um dos grupos, a abordagem tinha sido pela positiva, de uma forma entusiasta e focada na oportunidade que era para o doente o perder o seu peso e corrigir o seu excesso de peso. No segundo grupo, a abordagem era neutra. E no terceiro grupo era a tal abordagem que tu chamaste das más notícias, em que a abordagem era feita sobretudo centrada nos eventuais riscos e problemas de saúde que as pessoas teriam se mantivessem a obesidade. E realmente este resultado é surpreendente, vocês não acham? Sem dúvida. Sim, e um dado interessante é que não é só o texto daquilo que o médico refere, mas também eles tiveram cuidado de verificar a forma como se diz, não é? Se é uma voz que está sorridente, se é uma voz em que há poucos silêncios, em que se tenta, no fundo, preencher e ter um ambiente seguro e confortável na interação com o doente. Isso é muito interessante no que diz respeito à comunicação.
muito. Ou seja, o entusiasmo com que o médico faz a abordagem também conta, não é? E outro aspecto interessante e positivo é que tanto se verifica o benefício na adesão do paciente ao programa, digamos, de correção de peso, como também depois realmente na prática, na perda concreta de peso. E isso é extremamente interessante e positivo. Uma das reflexões que os autores descrevem, que também pode servir para nós, é que as conclusões podem, no fundo, originar alguma revisão das normas de orientação para os médicos e profissionais de saúde abordarem as questões do estilo de vida, porque, por vezes, as normas e as guidelines referem exageradamente que devemos reforçar os riscos e os malefícios das patologias, quando, ok, nós sabemos que essa informação é importante, mas muitas vezes não vai ser algo, vai ser o trigger para a modificação do estilo de vida. E é importante nós termos dados científicos, em vez de ser uma coisa baseada no achismo, começamos a ter, no fundo, dados concretos que comprovam que é importante reforçar o lado positivo e as vantagens, e o doente sentir-se, no fundo, acarinhado e não julgado em cada interação. Claro que sim. E é curioso, porque eu estava a ouvir-te e estavas a falar das guidelines, mas no fundo eu acho que nós podemos é fazer aqui quase um exame de consciência e olhar para aquilo que nós fazemos no dia a dia, na relação com os nossos pacientes, porque na verdade é fácil, por vezes, com a pressão de trabalho e com o ritmo de trabalho que levamos, distrairmos e escorregar para uma intervenção e para uma abordagem mais centrada nos riscos e salientar um bocadinho como o médico A do nosso quiz fez, que no fundo disse aos pacientes que era importante corrigir o peso porque o excesso de peso lhes poderiam trazer vários problemas e cá está uma abordagem centrada nos problemas, centrada nos riscos. E portanto é fácil nós escorregarmos por aí, irmos por esse caminho. E depois de ver este artigo, eu confesso que tenho tido muito mais cuidado nas minhas intervenções e tenho feito ainda mais esforço por me centrar na abordagem focada nos aspectos positivos e focada na janela de oportunidade que é para os nossos pacientes e como isso vai ser bom para eles do ponto de vista das várias vantagens que eles vão ter na sua qualidade de vida e no seu dia-a-dia. Eu acho que também outro dado interessante também que os autores referem e que depois remetem até para outros estudos que foram realizados é que muitas vezes os médicos também se sentem um bocadinho reticentes em abordar esta questão do excesso de peso, não é? Porque têm um bocadinho de receio que isto quebra um bocadinho ali a relação médico-doente, não é? Estamos a abordar ali um problema. Mas isso não vai de acordo com o lado do paciente, porque há vários estudos que mostram que os doentes com obesidade e com excesso de peso que querem esta discussão com o seu médico de família e que, portanto, este receio, no fundo, não se justifica. É verdade, é verdade. Esse é um facto muito relevante neste tipo de abordagens, e isto aplica-se a várias abordagens de estilo de vida. Por vezes existe no médico uma sensação de auto-ineficácia. A sensação de que se não se vai ser eficaz fazer uma certo tipo de abordagem, um certo tipo de aconselhamento. E isso faz com que isto está mesmo estudado, e curiosamente foi um estudo que eu encontrei, estava eu no meu internato, em que fiz um trabalho sobre estes temas, e está realmente demonstrado que isso faz com que esses médicos que têm essa sensação desistam de fazer este tipo de abordagens e deste tipo de intervenções. Ora bem, em relação ao nosso quiz, então, podemos dizer, com base neste estudo, em média, os 100 pacientes do médico B irão perder mais peso do que os do médico A. E, Micaela, Luís, foi um gosto ter-vos connosco neste Jornal Club. Muito obrigado. Obrigada a nós, o gosto é todo nosso. Muito obrigado, é sempre bom participar. E contamos convosco para um próximo Journal Club no próximo mês. E, caros colegas, obrigado por estarem desse lado. Quero recordar, não se esqueçam de votar nos prémios para médicos de família de ouro. As vossas votações e nomeações são importantes para este evento inovador que queremos organizar. E fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.